contas com a Polícia da República de Moçambique, na cidade de Maputo, um cidadão indiciado por furto de 1 milhão de meticais. Segundo a PRM, o indiciado teria sido confiado por seu patrão o levantamento do referido valor numa agência bancária, tendo posteriormente simulado um roubo. Para legitimar a ocorrência e justificar no seu patronato, o indiciado decidiu participar o caso à polícia. Mesmo nas mãos da PRM, o indiciado permanecia num total silêncio. Eloísio, é só para dar a tua versão, porque são essas coisas que atenuam em algum minuto. Percebes? Na tua versão, ok, foste confiado da instituição para levantar o cheque. Então, só explicar daí para frente. Podemos? Um minuto só, falar com ele. Ainda no comando da Polícia da República de Moçambique, na cidade de Maputo, está detido um indivíduo por contrafação e venda de produtos de higiene. O indiciado misturava água e gel em recipientes coletados no lixo para, de forma dissimulada, vender como se de creme corporal e desodorante se tratasse. Eu, por estar aqui na polícia, foi encontrado em flagrante a vender top e rolões, que eu tento sobreviver na minha vida. Então me levou para a polícia. Pela primeira vez foi assinar o acordo. Eu disse que vou deixar. Não consegui. Segunda vez. Assim me levaram a chegar até o ponto de aqui. Mas quando é que vais deixar de trabalhar nesse sentido? Eu não consigo. Onde que dorme? Na rua. Mas o que quero? Eu quero dinheiro. Então eu chego aqui, estou a ver o dinheiro ali espalhado. Eu pensei que esse dinheiro aqui seria uma coisa na minha burrice, seria um dinheiro que pode me ajudar. Então por isso que eu posso preferir deixar aquilo e levar aquele dinheiro. Sim. E a polícia diz que naqueles frascos tu adicionavas água gel, como é que fazia? Eu compro o produto dentro do mercado, ou guevo, ou pedo emprestado dentro do mercado. E depois eu levo o produto que outros bradas apanham, depois me dá, eu preparo aquilo do meu jeito, depois eu vendo. Como é que prepara? Como é que faz? Tem uma máquina que... Não tenho uma máquina, eu preparo assim logicamente. Como é que faz? Quais são os líquidos que tu adicionas lá? Eu adiciono o próprio líquido, se for de down, eu ponho down, se for de nível, eu ponho nível. Se for de Sanex, põe Sanex. Sim. Leonel Muchina, porta-voz da PRM na cidade de Maputo, explica como foi possível a detenção dos indivíduos. Pelo menos aqui nesta ocasião, 2 detidos. O primeiro refere-se a um indivíduo que teria sido confiado por seu patrão o levantamento de cerca de 1 milhão de meticais. Neste processo de levantamento, o indiciado entendeu que devia se unir a mais 2 dos seus comparsas e desta forma simular um assalto ou simular um roubo. E para legitimar, portanto, este roubo e justificar desta forma ao seu patronato, entenderam que deviam participar ainda o fato à esquadra e daí regressar, portanto, à sua instituição de trabalho e com um número de auto já levantado. No entanto, os colegas aperceberam-se que de facto tratava-se de uma artimanha e aqui a intenção era efetivamente desviar 1 milhão de meticais que pertencia ao seu patrão. E para consumar este ato, este indivíduo se uniu a mais 2 indivíduos que estão a monte e nós conseguimos pelo menos recuperar 843 mil meticais, faltando para recuperar, portanto, o remanescente deste valor. Na segunda situação temos um indivíduo detido por contrafação ou falsificação de produtos como cremes e desodorantes. Este indivíduo recolhia recipientes em lixos ou na lata de lixo, enchia com água e gel e desta forma colocava à venda no mercado de Chipamanino. Este acontecimento já vem desde 2017 e a partir de uma denúncia nós conseguimos flagrar e um indivíduo, confesso, poderão colher esta sensibilidade a partir dele. Teria alegado que teria sido interceptado por indivíduos e teria sido assaltado, ainda com recurso a uma arma de fogo.
e nós fizemos uma reconstituição deste provável assalto. Fomos ao local onde teria alegado ser interceptado, pedimos auxílio, portanto, de algum testemunho e outros processos de investigação que decorreram, e efetivamente veio-se a comprovar que era um ato todo simulado, todo orquestrado para desviar este valor.